Seja bem-vindo à lição de número 7 da Escola Sabatina, hoje abordando o tema importante, adoração no contexto da educação. O que tem a ver a adoração com a obra educativa, o processo de educação? Na verdade, todos nós sabemos que a adoração ela faz parte, não é, da natureza humana. O ser humano tem a necessidade de adorar algo, de homenagear algo, de submeter-se a algo. E a relação da educação com a adoração é o tema exatamente dessa semana. O que aprendemos com esses dois termos, adoração e educação? A primeira coisa, é a que nós já falamos, é que a adoração é algo intrínseco em nós. Há algo em nós colocado por Deus, o Criador, que gera o desejo de adorar. Alguém já disse que nós temos um vazio do tamanho de Deus dentro do ser humano. E você já notou que quando o ser humano não adora o Deus verdadeiro, ele adora deuses falsos. E o pior, ele cria deuses falsos. Em cima da sua imaginação, às vezes até doentia, ele cria os seus próprios deuses. Ele vai fabricar deuses para adorar, não é? Em Daniel capítulo 3, por exemplo, nós temos essas duas manifestações, né? Os adoradores do Deus verdadeiro, que não se curvam à estátua de Nabucodonosor, e o próprio Nabucodonosor, que do alto da sua loucura, da sua imaginação doentia e da sua necessidade, ele faz uma estátua para que ele seja adorado, né? E aí você tem os jovens hebreus com a adoração certa e a adoração errada de Nabucodonosor, né? Então, a adoração é algo intrínseco em nós. Ponto número 2, a adoração é algo para ser ensinado. Aqui entra a questão da educação, né? Mas como os pais, então, devem ensinar os filhos? Sim, os pais devem ensinar os filhos. Essa geração deve transmitir à geração seguinte essa noção da adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, a homenagem a esse Deus verdadeiro, por palavras e por atos, por vida também, né? Então, na história do povo de Deus, a adoração deveria passar de pais para filhos. Quem é que não lembra de Deuteronômio 6, 6 e 7, né? Que diz, tu as inculcarás, essa mensagem, essa palavra, tu as inculcarás a teus filhos, e vai falar delas andando pelo caminho, sentando, levantando, deitando, acordando. Em todos os momentos da vida, você está pregando sobre o Deus verdadeiro e estimulando, motivando seus filhos, seus descendentes a serem também adoradores deste Deus, né? Lá no Salmo 78, né, o salmista fala, por exemplo, de que deveríamos publicar os enigmas do passado, né? Isto é coisas que estavam esquecidas pelo povo, né? Esses enigmas eram os milagres que Deus havia efetuado na trajetória do povo de Deus, né? Quando Deus liberta Israel do Egito, né? Seu amor, seu poder, sua graça com aquele povo escravo que agora era nômade no deserto, e Deus cuidando deles, né? Mandando a coluna de fogo à noite para aquecê-los, para guiá-los, e mandando a nuvem durante o dia para protegê-los do calor causticante do sol, né? Então você tem aqui que o salmista, no Salmo 78, verso 6, ele diz que os pais deveriam relembrar isto para os filhos. Ou seja, o que é isto? É adoração por educação, ou seja, é ensinar a adoração. E aí, quando um pai hoje faz seu culto doméstico, estuda a lição com seus filhos, uma mãe estuda a lição com seus filhos e leva-os para a igreja, às vezes é difícil chegar na igreja no horário, por exemplo, da escola sabatina, tudo isso faz parte desse processo educativo. O que infelizmente ocorre hoje é que muitas famílias estão desagregadas no sentido espiritual, porque os pais às vezes têm preguiça de fazer estas coisas, não se impõem, não têm atitudes, e aí depois eles querem colher os frutos. Aí eles vão chamar o pastor e dizer, olha, salve o meu filho. Bom, nenhum pastor é milagroso, ele não vai conseguir fazer isso. Então essa adoração, ela precisa ser transmitida por palavras e por atos, por exemplos coerentes, né? A adoração, um terceiro tópico aqui, deve ser em espírito e em verdade, né? Jesus respondeu à mulher samaritana, que lhe fez a pergunta, onde devemos adorar, se em Jerusalém ou no monte, porque os samaritanos tinham lá uma adoração paralela, né? Eu chamo de adoração fake,
lá no Monte Gerizim, e eles tinham lá um santuário, eles tinham um sacerdócio próprio, eles tinham regras próprias, e eles achavam que aquilo lá era o correto, era o certo, né? E eles tinham uma briga com os judeus, né? Por causa desse local de adoração, desse estilo de adoração, né? Semelhante a hoje, existem algumas controvérsias entre as denominações também, pois eles tinham esse mesmo problema. E Jesus deu uma resposta para ela. Nem em Jerusalém, nem no monte você deve adorar, não é? Mas deve adorar em espírito e em verdade. A geografia não é importante, mas o espírito é importante. Isso faz a diferença. Em espírito e em verdade. Uma adoração que se submete a princípios bíblicos. Isso é verdade, não é? A adoração deve ser fruto de uma vida que ama a Deus sinceramente, né? Esse é o ponto que nós devemos colocar, né? Em espírito, alguns acham que eu adoro o espírito, porque eu me emociono, porque eu grito, porque eu canto, porque eu louvo. É bacana isto, mas isso não é tudo. Eu estou adorando a Deus de forma correta? Por exemplo, eu estou adorando a Deus no dia que Ele pede que eu adore de forma especial? Eu posso adorá-lo todos os dias, mas num dia de forma especial, que é o 7º dia? Então, isso deve ser levado em conta. Quarto ponto da nossa discussão, a adoração verdadeira está ligada à santidade. Lá em 1 Crônicas 16, 29, nós somos estimulados a adorar a Deus na beleza de sua santidade. É uma expressão bonita essa, por vezes a gente usa na própria oração, né? Adorar a Deus na beleza de sua santidade. Isso quer dizer, então, que santidade, que é andar com Deus todo dia, é alguma coisa bela aos olhos de Deus, né? Então, o adorador, ele é uma pessoa que procura andar com Deus nos caminhos de Deus. Só assim a sua adoração vai estar na beleza da santidade de Deus, né? Para expor esta beleza, né? Israel não podia, por exemplo, participar da adoração pagã ao seu redor. Esse tipo de adoração oferecia até crianças em sacrifício, que era um absurdo, né? Hoje nós não oferecemos mais crianças em sacrifício, ou pelo menos a cultura nossa ocidental não faz isto, né? Mas podemos estar oferecendo as crianças, os nossos filhos, os nossos descendentes, ao Baal do mundo moderno, né? Com seus usos, seus costumes, suas filosofias vãs, né? Então são coisas que precisamos pensar, né? E a Bíblia vai além, né? Lá em 1 Coríntios 16, 1 Crônicas 16, 23 e 24, nós lemos o seguinte: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações e seus feitos maravilhosos entre todos os povos. A adoração tem também uma dimensão missionária. Não adianta eu adorar o Deus verdadeiro e não proclamá-lo ao mundo. É uma forma de egoísmo. Eu preciso falar desse Deus, viver com esse Deus, testemunhar desse Deus para que outros pecadores também possam voltar-se para o Deus verdadeiro. E terminando essa discussão dos elementos da adoração vinculados à educação, a verdadeira adoração, o quinto elemento é que a verdadeira educação impede a idolatria. A verdadeira educação impede a idolatria. Aos judeus, que estavam mais ligados na tradição do que em Deus, Jesus repreendeu-os dizendo: em vão me adoram. Entre os judeus haviam várias crenças populares que estavam baseadas no tradicionalismo deles. Vou citar um exemplo sobre o sábado. Eles guardavam o sábado, o dia correto, o mandamento falava da guarda do sábado, mas eles impunham, eles carregavam no sábado alguns detalhes que, na verdade, nem estavam na Bíblia, nem estavam nos livros de Moisés, por exemplo. E tudo isso era baseado na tradição deles. E eles tornaram o sábado um dia pesado, um fardo, e virou apenas um tradicionalismo. Na verdade, a tradição é uma coisa boa. Por exemplo, ir para a igreja é uma tradição. Escola sabatina às 9 horas da manhã é uma tradição, que pode ser mudada. Mas, ao mesmo tempo, isso é algo importante, uma tradição. Estudar a lição da escola sabatina pode ser uma tradição. É muito bom isso.
Não há nenhum problema com a tradição. Muitas tradições boas, nossos pais, nossos avós nos legaram, os pioneiros da nossa igreja nos legaram. Não há nenhum problema disso. O problema é apegar-se a essas coisas e viver em função delas e não crescer e não se desenvolver. Isso já não é nem mais tradição, isso já é tradicionalismo. Não é? Alguém disse muito bem, o Pelikan, que foi um autor famoso, um teólogo, ele disse que, na verdade, a tradição é a fé viva dos mortos. Ou seja, é aquilo que nos legaram de bom. Tradição é a fé viva dos mortos. O tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Infelizmente, isto acontece mesmo entre nós, né? Então, a adoração, nesse caso, se torna vã, né? Então, e se torna uma adoração idólatra, porque nós idolatramos formas, costumes e esquecemos da essência e não vivemos o Evangelho. Teologias, filosofias, ideologias, muitas vezes contrárias à Bíblia, são veneradas pelas pessoas, né? Então temos que tomar cuidado para que certas filosofias, certos valores não entrem nas nossas igrejas, nas nossas escolas, nas nossas famílias. E só quando nós adoramos em espírito e em verdade, nós conseguimos isso, não é? Terminando, nós vamos concluir com a seguinte pergunta: é possível alguém adorar em espírito, mas não em verdade? Uma pergunta provocativa essa. Veja, Jesus foi muito claro e completo. Ele disse: adoração tem que ser em espírito e em verdade. Então, muitas vezes a pessoa pode estar em espírito, pode ser uma pessoa até animada, motivada para a adoração, né? Mas ela está adorando de forma errada, no formato errado, do jeito errado, até ao Deus errado. Que ela tem uma concepção errada de Deus e está adorando Deus errado, no dia errado, com elementos errados. Então, é uma coisa para a gente pensar. Em espírito e em verdade, as duas coisas aí, nesse caso, são inseparáveis. Estude um pouquinho com seus alunos isso, converse um pouquinho com eles sobre esse assunto. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta aqui. Inscreva-se nesse canal e divulgue aos seus amigos. Um abraço, a gente se encontra.